Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus Cristo. Aleluia. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei. Aleluia. Paz do Senhor a todos que estão podendo assistir essa live rápida, de meia horinha, mas muito poderosa para abençoar a sua vida, amém? Eu queria aproveitar já as pessoas que estão no início, já comentando, já quero desejar a paz do Senhor para vocês, toda sorte de bênçãos, amém? Fernando, lá de Brasabrantes, varão, Deus abençoe. Andréia, Gabriel, Valquíria e os demais que forem aí entrando. Eu sei que são dias corridos para todos nós, mas nós, como igreja, sempre devemos ter tempo. Esse tempo precioso aí para a comunhão, louvor, palavra. E nesse momento que estamos passando por essas situações, as redes sociais aí estarão nos ajudando. Amém. O áudio tá bom aí, galera? Tá dando para ouvir bem aí? Glória a Deus, glória a Deus. Eu não vou desativar os comentários, não. Eu gosto que o pessoal interaja mesmo. Apesar que nós estaremos estudando a palavra, mas dá para ir prestando atenção, comentando, dando glória. É um culto ao Senhor, né? Que Deus abençoe mais uma live em nome de Jesus, amém? Paz, que Deus abençoe vocês também. Então vamos lá. Nós falamos aí na live passada sobre algumas características do livro de Tiago e os primeiros versículos e a importância deles para nós, né? Hoje o Espírito Santo tocou no meu coração para falar com vocês no livro dos Salmos, bom? O Inário de Israel, livro dos Salmos. Nós vamos pro quarto livro dos Salmos. Para quem não sabe, o livro dos Salmos é dividido em partes. Então, do Salmo de número 90 até o 107 correspondem ao quarto livro, bom? Em suas divisões. Esse livro que nós temos na nossa Bíblia, ele é dividido em 4, tá bom? Em 5, aliás. Nós estamos no quarto livro dos Salmos, Salmo de número 105. Nós vamos ler a partir do verso 17. Amém? Salmo de número 17. Glória a Deus. Amém? Verso 17. Salmo 105, verso 17 em diante. Não é versículo, tá bom, galera? Porque Salmo não tem versículo, como falei. Isso aqui são letras musicais, bom? E a poesia hebraica, ela, por cultura, ela tem mais interesse em se preocupar com o conteúdo do que com a rima, tá? Mas é um inário. Essa palavra vai falar com você. Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto e creio que o poder de Deus que já está visitando vocês aí. Glória a Deus. Vamos lá. Pessoal chegando aí,
Vamos fazer a leitura. O pessoal disse que o áudio tá bom. Então, maravilha. Glória a Deus. Vamos lá. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Amém? Somente até aqui. Somente até aqui. Então, o Salmo 105, nesta passagem, como vemos a partir do versículo 17, vai falar da história de José. José, 11º filho de Jacó, tá? Filho de Jacó com Raquel, a favorita de Jacó, tá bom? Então, José, seu nome, né, tem o significado de o Senhor Deus acrescenta. O Senhor Deus acrescenta, tá bom? Então a gente já está começando o estudo, já trazendo algumas coisas já importantes aí para nós, amém? Então, o que é relatado neste salmo foi uma história verídica, tá bom? Um acontecimento real, cujo está registrado no livro do Gênesis, amém? No Bereshit, que é o seu nome original em hebraico, no princípio, né? Então, a história de José, registrada em Gênesis, é repetida aqui no Salmo, tá bom? E o autor tem um propósito aqui, tá bom? Além dele estar louvando a Deus pela aliança que ele fez com os patriarcas, com o seu povo, além dele estar louvando pelo livramento do Egito, da escravidão do Egito, né? Ele vai citando de forma poética esse relacionamento entre Deus e o seu povo e a fidelidade de Deus para com o seu povo. Nós sabemos por tipo que o Egito representa o domínio, o sistema mundano. Faraó também é tipificado pelo poder de Satanás em escravizar, em dominar as pessoas, tá bom? O deserto tipifica a nossa caminhada quando nós recebemos a libertação em Cristo Jesus. Lembre que lá no Êxodo 12, na celebração da Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa, você vai ver bem claro que teve todo aquele ritual de um animal macho aspergido sobre o umbral da casa, e onde havia o sangue, o anjo enviado para matar os primogênitos do Egito não pôde entrar na casa dos hebreus, tá bom? Então, uma vida quando aceita Jesus, tem o sangue de Jesus sobre ela, ela já é livre do sistema do Egito e ela começa a peregrinar no deserto da vida, rumo a Canaã, que é um apontamento, esse crescente fértil que eles chegaram com Josué, a segunda geração, né? Que toda a primeira geração morreu no deserto, eram murmuradores. Dessa primeira geração só sobrou Josué e Calebe, que entrou com a segunda geração, que nascera no deserto. Então, e aqui vai um ensinamento, né? A primeira geração do Egito, ela lembrava demais do sistema do Egito. Agora, isso atrapalhou com que ela entrasse na terra. Agora, a segunda geração, ela não sabia o que era Egito. Aleluia. Ela nascera no deserto. Tá bom? Então, quem nasce no deserto
não sabe o que é Egito, não sabe o que são os deuses de um lugar idólatra. Então, essa foi a segunda geração, né? Que isso serve como apontamento para nós. Se quisermos herdar aos céus, nós temos que tirar o Egito do nosso coração. Não é só sair fisicamente. Tem que sair das nossas lembranças. Não podemos ver o Egito como um lugar melhor do que o deserto, que é um tempo de preparo, um tempo onde você depende só de Deus, mas de dia o sol não te molesta, porque a coluna de nuvem está te protegendo, e de noite também o frio, né, do deserto não te mata, e você tem luz com coluna de fogo à noite. Tem provisão de Deus no comer, no vestir, em tudo. E ainda tem a lei, a orientação de Deus para você ter como mapa para chegar na terra. Estamos falando aí do céu. Amém? Então, dentro dessa tipologia, nós vamos ver aqui o autor falando sobre José e o que aconteceu com ele. Muitos são sabedores do que aconteceu com José. Estou falando de Josué, perdoe. Com José, filho de Jacó, 11º filho de Jacó. Todos nós sabemos da forma que ele foi maltratado, invejado, né? Aquele plano maligno dos seus irmãos, na verdade, era para matá-lo, tá bom? Só que quando um dos irmãos saiu, Judá vai intervir para que, em vez de que ele fosse morto, ele fosse vendido como escravo para o Egito. Amém? Então, o que eu quero falar para vocês aí, José significa Deus acrescenta, tá bom? Às vezes aí nós olhamos para as situações da nossa vida e a gente pensa que no sofrimento Deus esqueceu da gente, né? Que no sofrimento a gente está abandonado, mas eu quero dizer que o sofrimento faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Anota isso aí. Deus tem algo muito grande para você. Eu já estou profetizando, né? O estudo é assim. Então, assim, Deus tem algo muito grande para você, mas você precisa do sofrimento para aprender com Deus, antes de chegar aonde Deus quer te colocar. José é aquele que tinha muitos sonhos, tá bom? Todo cristão, dependente de qual posição você ocupa, eclesiasticamente, pelo fato de você ser cristão, Deus planta sonhos em você. Deus planta sonhos em você. Tem sonhos que fazem parte da sua vida, que às vezes você vai deitar sonhando, acorda sonhando, não é? Que não são sonhos seus, são sonhos de Deus que estão sendo alimentados. Mas, ao mesmo tempo, parece que você se depara com as adversidades. Parece que tudo começa a contribuir para que você não realize seu sonho. Situações, ocupações, adversidades, pessoas próximas a você que às vezes não entendem, e você começa a se sentir cada vez mais distante do seu sonho. Por quê? Porque às vezes os nossos sonhos acabam trazendo inveja, raiva aos nossos irmãos. Quem foi que executou toda essa maldade contra José? Não foram os povos próximos a ele, a família dele, a não ser seus irmãos. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Que quando nós nos convertemos, Deus vai permitir sim que os nossos irmãos, aqueles que dizem ser nossos irmãos em Cristo, acabem criando algum sentimento de aversão por nós por causa de um sonho. E isso é extremamente normal. Então, assim, o propósito de Deus não é que você foque neles, que você foque no homem. A Bíblia, a palavra de Deus, o autor aos Efésios vai dizer bem claro que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, ele está se referindo ao ser humano, mas contra as hostes espirituais do mal, os principados, as potestades, e ele vai falando de todas as hierarquias
espirituais da maldade. Então os irmãos de José tipificam muitas vezes nossos irmãos em Cristo, que nós pensando que contando para eles os nossos sonhos, os nossos projetos com Deus, nós teríamos a aceitação deles. E isso não acontece. Em grande parte não. Mas o que eu quero focar para você? Porque isso faz parte da sua vida. Então eu preciso te ajudar nessa noite para que você não perca o foco. O seu foco não é nessas questões, não é na reação dos seus irmãos. O seu foco é no sonho que Deus te deu. Aleluia. O seu foco é no sonho que Deus te deu. Entendeu? Então você não pode esperar dos outros sonharem por você. Se você não acreditar nos sonhos que Deus te deu, quem vai acreditar? Então a responsabilidade maior e majoritária é sua. Amém? Você não precisa de que outros acreditem nos seus sonhos para que eles aconteçam. Você só precisa continuar acreditando. Tá bom? E José, ele é um exemplo muito forte de perseverança, de resistência, de resiliência, de se portar firmado em Deus na adversidade. Ele é um exemplo muito forte. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui. Ele passou por rejeições. Ele foi rejeitado pela sua própria casa, né, pelos seus irmãos. Então, olha só. A vida de José, por causa do seu favoritismo, está envolvida num ambiente de rejeição. Segundo a psicologia, os psicólogos, eles vão falar que uma pessoa rejeitada, ela vai trazer psicossomaticamente, né, em sua alma, em seus sentimentos, né, dores psicossomáticas, que nós falamos na Bíblia de espirituais relacionadas ao nepesh. Nepesh é alma em hebraico, tá? Ou no grego psique, que é o centro das emoções, que é você em si. Você é uma alma que tem um espírito e que habita num corpo, tá? Você não é espírito, não. Toda vez que a Bíblia falar de espírito, presta atenção. Espírito, ela está falando do Espírito de Deus ou de espíritos angelicais, sejam caídos ou não. Quando ela fala de homem, ela vai falar alma vivente. Por isso tem muitos erros doutrinários aí na teologia, por causa dessa compreensãozinha que às vezes a gente tem que estudar um pouquinho para ir mais a fundo, tá bom? Mas meu objetivo é focar aqui na mensagem de hoje para a sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, rejeição. O tempo é rápido. O pessoal está aí participando. Deus abençoe. Então vamos lá. Rejeição. Isso vai fazer parte da sua vida como cristão. Só que você não vai ser rejeitado por aquele que te chamou. Isso que é importante. Porque o único capaz de sustentar essa promessa é Deus. Então se Ele que fez a promessa, que está contigo nessa promessa, que vai realizar a promessa, Ele não te rejeitou, então você não tem o porquê se preocupar. Então José não focou nesse momento de dor. Claro que isso mexeu com ele, mas ele não perdeu o foco do temor a Deus. Outra pérola. No momento de sofrimento, você não pode perder o foco de quem você é, do que Deus tem a respeito da sua vida. Amém? Tá bom? E do temor que você deve manter a Ele. Então, olha só. A rejeição é um dos primeiros preparos para Deus te dar algo, para Deus realizar um sonho na sua vida. A rejeição, tá bom? Então, pega aí. A rejeição faz parte. Em todos os níveis que você imaginar. Davi, o nível de rejeição que Davi passou para reinar foi além do nível familiar e social ali, entre as pessoas que o conheciam, se tornou um nível nacional. Então ele teve que ir embora da nação de Israel, conviver com os filisteus, que eram um povo vizinho inimigo, né? Ele teve que achar
abrigo, né, em uma outra nação. Por quê? Por causa do tamanho do sonho e da promessa que ele tinha sobre ele. Então, quanto maior a unção, maior a promessa, maior a chamada, maior o sonho, mais você vai sentir no mundo físico esse embate. Está entendendo? É como se o inferno, figuradamente falando, que o inferno não foi habitado, né? Nós falamos de Hades, não de inferno ainda, o lago de fogo, não. É como se o inferno, figuradamente falando, se manifestasse na terra contra você. E o sonho, ele faz, às vezes, com que quem está longe te aceite e que com quem está perto te rejeite. Então, isso é normal. Vamos lá que eu estou correndo. Segunda coisa, eu estava estudando os patriarcas e eu vi que todos eles tiveram muitos momentos onde Deus respondia às orações deles. Muitos. Abraão, próprio Isaac, próprio Jacó, pai de José. Agora, quando chega em José, nós vemos um Deus em silêncio. Um Deus em silêncio. Então, o que você vai passar aí? Você que tem um sonho de Deus, Deus plantou um sonho em você. A questão do silêncio. José foi jogado na cisterna, ele implorou, ele chorou, ele estava em angústia, Deus não falou nada, Deus não respondeu ele, seus irmãos o ignoraram. Então, quando o plano de morte, porque a intenção era matar, quando o plano de morte não deu certo, por quê? Porque o plano de Deus não era que José morresse, era só que ele tivesse uma experiência de rejeição, de silêncio, tá? De sofrimento, de traição. E nessa cisterna, o que é lindo, se você ler comigo, o verso 19 vai falar assim: até o tempo em que chegou a palavra do Senhor o provou. Então, por que José passou tudo isso? Por causa da palavra que estava sobre a vida dele. Está entendendo? Então, quando Deus libera uma palavra muito grande sobre você, entendeu? Você vai ser provado. A palavra do Senhor, pelo menos as cópias dos originais que eu estudei aqui em hebraico, vai tratar Senhor aqui como Adonai. Né? Adonai. No grego, no Novo Testamento, é a palavra kurios, que se refere a Senhor em todos os sentidos. Pode ser Senhor Deus na terra, pode ser o Senhor de uma fazenda, pode ser o Senhor de uma casa, né? Um Senhor de alguma coisa. Então, pelo menos aqui, a cópia do original que eu puxei vai mostrar como Adonai. Tá bom? Então, a palavra do Adonai o provou. Então, muitas coisas, às vezes você não entende, você está passando por coisas difíceis, mas essas coisas foi você mesmo que pediu. Ou foi um sonho que você aceitou uma semente ser gerada. Então, esse processo de dor é necessário. Mas a palavra que eu tenho para você é que você não vai perecer nessa dor, você não vai morrer nessa cisterna. Aleluia, glória a Deus. Isso é um propósito de Deus. É traumático, é horrível, mas é necessário. É necessário. Entendeu? E Deus em todo momento ele está ali, não permitindo prova além, né, do que você possa suportar, se é que diz assim o apóstolo Paulo, né, porque ele não vem sobre vós tentação senão humana. Humana significa não vem tentação além da força do homem, né? Então Deus ele está ali equilibrando tudo. O que é interessante é que outra coisa que ele vai aprender é o silêncio de Deus. Então, silêncio, mas Deus não me responde, Deus não fala comigo, né? Não tem aqueles vasos que falam, eu estou passando uma prova, eu tô orando, Deus se calou. É horrível, irmão. É horrível o silêncio de Deus para quem é como José, temente, amigo de Deus. É horrível o silêncio, mas faz parte. E no silêncio eu venho dizer isso para você, que Deus pode até se calar,
mas ele não deixa de olhar por você, amém? Não deixa de cuidar de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai acalmando seu coração. José tinha que passar por isso. Olha só que interessante. O que é lindo é que quando as caravanas ismaelitas, vamos aqui não entrar em questões, mas quando as caravanas vieram e eles já estavam decididos, seus irmãos, a vendê-lo como escravo, preste atenção que qual foi a ordem? O pai Jacó mandou, isso aqui é uma pérola para você aí, vai recebendo. O pai de Jacó mandou seus irmãos apacentarem o rebanho em Siquém. Siquém, essa cidade é muito profética na Bíblia. Eu vou querer ter um tempo um dia para a gente estudar sobre ela. Então era em Siquém. Mas você vai ver que quando José sai e pergunta pelos seus irmãos, a resposta que ele tem é que os seus irmãos estão em Dotã. Dotã não está aqui no Salmo, está em Gênesis, mas eu estou passando para você o contexto aqui, tá? Dotã. E sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? Olha só, José tinha que ser vendido como escravo. José tinha que ser traído, rejeitado, experimentar um silêncio. Por quê? Porque a Dotã era uma cidade de fontes. Pega isso aí. Era uma cidade de fontes. Por isso que ele foi jogado numa cova lá no calabouço. Porque é uma cidade de fontes. Dotã era uma cidade estratégica, que Siquém não era. Por quê? Porque era por Dotã que se passavam as caravanas para o Egito, as caravanas de comércio, e dentre os produtos, os escravos. Então, olha só, Jacó falou para os irmãos estarem em Siquém, mas caravana ismaelita não passa em Siquém para levar escravos ao Egito. Mas em Dotã, aleluia, em Dotã eles passavam. Era a rota estratégica. Então olha a providência divina para que José fosse vendido como escravo. O homem deu uma direção, Siquém, mas Deus permitiu, através daquela rebeldia de seus irmãos, aquela vida descompromissada com algumas questões do caráter moral, que eles fossem Dotã, porque também lá numa cidade onde havia condições de se prostituir, de farriar, né? Então eles foram para lá, e José vai para lá. Por quê? Porque Deus levou ele para lá. Recebe essa palavra. Às vezes você está falando, meu Deus, eu sonhei tanta coisa, e para onde eu estou indo? Eu estou indo para uma cisterna, eu estou indo para um lugar de escravidão, porque Deus está te levando para lá. Oh, aleluia. E o que é interessante, resumindo, de tudo que ele passou, abandono, foi acusado injustamente. Em nenhum momento você vai ver José esquecendo do sonho e acusando Deus. Ele estava firmado. Ele sabia que o sonho dele era real, era de Deus. E é isso que eu vim trazer para você. O sonho que está no seu coração é de Deus. Ele pode transformar a situação da noite para o dia. Então só não dê gosto ao seu adversário se entregando. Continue adorando o Senhor. Continue mostrando ser o homem e a mulher de Deus que você é. E eu estou fechando que o nosso tempo está indo. Outra coisa que José teve que aprender antes, porque o texto aqui vai dizer, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então, até na cadeia José era exemplo, tanto que ele se tornou um agente carcerário lá, um líder, né, do trabalho penitenciário, dentro de uma cadeia sem ter feito nada. E olha só, o momento chega, o homem não honra, mas Deus honra. O copeiro esqueceu dele, mas Deus não. E é o que eu quero dizer para você. Às vezes o homem pode te esquecer, mas Deus não vai esquecer.
Glória a Deus. Deus não vai esquecer. Deus honrou, mas faltou uma coisinha antes da honra, para a gente fechar aqui. Uma coisinha que faltava. José passou pela rejeição, silêncio, traição, abandono, tudo que você imaginar, acusações. Potifar sabia que ele era justo, por isso ele não morreu, porque senão a lei já teria, a lei egípcia na época decretava essa morte para esse tipo de atitude, mas Potifar sabia quem era José e quem era a esposa dele, que isso também é uma outra tipologia muito forte, né? Então, faltou uma coisinha para fechar. Sabe qual é? Quem é que sabe a coisinha principal para fechar, para José viver o sonho que Deus deu para ele? Sabe qual é? O perdão. O perdão. O perdão. Porque antes dele provar ainda, mesmo sendo honrado, mesmo ter sido colocado na presença de Faraó, ele não poderia permanecer se ele não fosse aprovado no perdão. E quando ele perdoou os seus irmãos, porque ele mesmo entendeu que era um propósito, porque o sofrimento lhe ensinou a humildade, o sofrimento lhe ensinou a esperar, o sofrimento lhe ensinou a ele ver o que realmente estava no coração dele. Porque tem coisas, irmão, que só o sofrimento nos mostra quem nós somos. Só o sofrimento pode mostrar se realmente a fé, o temor que há em nós é verdadeiro. Então o sofrimento foi um molde, um preparo para toda a vitória de José. E o perdão, ele consolidou a honra de José. Entendeu? E Deus o honrou. Então, louvado seja o nome do Senhor aí, a chave do sucesso, é isso aí. Aleluia, glória a Deus. Então foi assim que Deus fez, amém? Na vida de José, e assim que Deus faz na vida de muitos. Então receba essa palavra aí, amém? Quero louvar a Deus pela sua vida, a vida de vocês que estão assistindo aí. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração. Antes de orar, liberar uma palavra sobre você, eu só quero avisar vocês, irmãos, que nós estamos com os nossos cultos, amém? Nós temos a IPMAC e a IPMAT, tá bom? IPMA em Ceilândia e temos em Taguatinga. Então você aí, tá bom? Pode compartilhar esse vídeo. Você que quiser fazer uma visita pra gente lá, nós estamos lá fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, louvando o Senhor, orando, amém? E eu quero dizer que quarta-feira é forte, né, André? É forte. Joelson, verdade de Deus, glória a Deus, isso aí. Fernando, tem um pessoal aí, glória a Deus, Débora, Valquíria, Léo Correia, Marília, louvado seja o nome do Senhor. Mas olha só, quarta à tarde nós vamos começar uma campanha poderosa. Louvado seja o nome do Senhor, poderosa, amém? É a tarde da conquista. Vai ser quarta-feira amanhã, a partir das 15 horas da tarde. Dá um amém, dá um glória aí quem vai comparecer lá, tá? Amanhã inicia-se à tarde, às 15 horas na IPMA de Taguatinga, a nossa campanha, tá bom? Tarde da Conquista, na QND 2, lote 2, loja 1, Avenida Comercial Norte, tá? Taguatinga Norte, Avenida Comercial, em frente ao Mercado Vivendas, Instituto Embeleze, tá bom? Vai lá, facinho de achar. Você para até lá de ônibus, de Uber, de bicicleta, todo jeito você consegue estar lá. Wesley Batista aparecendo aí, Deus abençoe. Amém? Então, e sexta-feira, campanha do Cura-me na IPMA de Ceilândia, QNM 26. Amém? Lote 43, Ceilândia Norte, em frente ao posto Ipiranga agora. Em frente ao posto Ipiranga, do lado da Isadora Fashion. Amém? Estaremos lá a sexta-feira, 20 horas com a campanha do Cura-me, está sendo uma bênção. Venha pegar água consagrada no altar, venha
votar a Deus e ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Nesse momento de enfermidades, de medo, o Espírito de Deus é o mesmo ainda para curar, para salvar. E domingo nós temos programação nas duas igrejas, amém? Às 18 horas em Taguatinga, na QND 2, lote 2, loja 1, Comercial Norte, amém? E às 19h30, Ceilândia Norte, QNM 26, ao lado da Isadora Fashion, na principal ali, Conjunto A, facinho de achar, tá bom? A nossa página aí, anota aí a nossa página do Facebook da igreja é Igreja IPMA, tudo junto, Igreja IPMA, tá bom? O pessoal da igreja pode anotar no comentário, pode anotar no comentário aí os endereços, o Facebook da igreja é Igreja IPMA, esse é o meu, tá bom? Mas o da igreja é Igreja IPMA, vai lá, tá bom? Quarta tarde amanhã, inicia-se a campanha Tarde de Conquista em Taguatinga, 3 horas da tarde, irmão, coisa boa, culto à tarde é muito gostoso, né? Vamos dançar, adorar a Deus, louvar, e o Espírito Santo vai tomar de conta da casa, tá bom? E sexta-noite em Ceilândia, às 20 horas, 18 horas no domingo, lá em Taguatinga, e às 19h30, Ceilândia, estaremos lá. Amém? Então vem mesmo, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Jesus abençoe vocês. Quero liberar esta palavra aí sobre vocês. Agora, Deus abençoe, meu Pai, onde houver um José, onde houver um sonhador, onde houver um homem e uma mulher que te teme, que o Senhor vá abençoando, que o Senhor vai, meu Pai, em nome de Jesus, curando, que o Senhor vai transformando, que o Senhor vai limpando o coração, meu Pai, que o Senhor vai tirando, meu Pai, as dores, meu Pai, que eles venham focar, ó Senhor, no sonho, na promessa, entender que todo sofrimento, toda rejeição, todo silêncio é propósito, Senhor. As traições, as iras, que o nosso coração esteja aberto para perdoar, para amar e desfrutar o reinado que o Senhor nos deu, desfrutar as promessas que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Amém? Toda terça, aqui no Ministro Fábio dos Santos, Facebook, live, 21 horas, com estudo da palavra, né? E oração aí, amém? Deus abençoe a todos, obrigado, Gabriel, obrigado a todos aí. De vocês. A verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Abençoe a todos. Jesus. Tchau pra vocês. Beijo no coração.